nosso programa. Eu sou Charles Capps e hoje nós vamos falar sobre uma visão da ressurreição. Primeiramente, eu quero que você vá para Isaías, capítulo 41, que é a passagem que tomaremos como base para o que vamos falar hoje. Aqui, no verso 21, Deus lança o seu desafio, e de fato é isso que ele está fazendo. Ele está desafiando os ídolos que Israel adorava. Ele disse: apresentai vossa causa, diz o Senhor, produzi vossas fortes razões, diz o rei de Jacó. Deixe-nos produzi-las e mostrem-nos o que irá acontecer. Deixem mostrar as coisas anteriores, o que elas são, que nós possamos ponderar a respeito delas e possamos saber o ponto final delas. Ou declarem-nos coisas que virão. Ora, por que Deus desafiaria os ídolos de Israel com este desafio? Porque é assim que Deus revela coisas. Ele diz: peguem as coisas que acontecem e nos mostrem o que o futuro reserva. Eles não conseguiam, sabe? Porque o ídolo não é nada, entende? E ele aqui diz: mostrai as coisas que virão, a fim de que possamos saber que vós sois deuses. Bem, nós sabemos que eles não eram deuses, Deus sabia que eles não eram deuses, mas as pessoas que os adoravam achavam que eram deuses. Eis, ele diz que vós nada sois. Isso está bem claro. Verso 26 diz: quem tem declarado desde o início, para que possamos saber, e antigamente para que possamos dizer, ele é justo. E aqui no verso 9 do capítulo 42 ele diz: eis que as coisas primeiras já se realizaram, e novas coisas eu declaro. Antes que elas surjam, eu vos falo sobre elas. Bem, os ídolos não conseguiam fazer isso, é claro que não conseguiam. Mas o Novo Testamento, a palavra de Deus, no Antigo Testamento, Deus fez isso, é a maneira que Deus revela. Eram visões de revelação. Eu chamo de conceito de Salomão, porque Salomão disse que as coisas que foram registradas na antiguidade revelam o que está por vir. Por isso que Deus estava desafiando estes ídolos com isto, diante dos filhos de Israel. Ele estava dizendo: estes são os seus deuses, então que eles revelem o que acontece agora e então revelem o que está por vir, porque é isso que a minha palavra faz. Bem, vamos entrar em nosso tema, uma visão da ressurreição. Vá para João, capítulo 11. No capítulo 11 do Evangelho de João diz: ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E então elas enviaram um mensageiro para contar a Jesus, e diz, verso 2: e era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Veja, tem muita gente que entende errado este versículo, o que Jesus disse. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e dizem: tá vendo? Lázaro ficou doente para a glória de Deus. Não é o que este versículo está dizendo. Notem aqui. Esta enfermidade não é para a morte. Em outras palavras, o resultado desta enfermidade não vai terminar em morte, mas o resultado final desta enfermidade trará glória a Deus. E foi a ressurreição que trouxe a glória, não a enfermidade ou a doença. Isso está claro aqui, não está? Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã. A sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Bem, enviaram uma pessoa até ele e ele levou mais ou menos 1 dia para chegar lá. E então Jesus ficou mais 2 dias no mesmo lugar. E então ele disse: vamos para lá. Então, note que vamos então agora para o versículo 11. Essas coisas ele falou, e depois disso ele lhes disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. É óbvio que Jesus já sabia que Lázaro já estava morto. Não seria surpresa para ele chegar lá e descobrir que ele havia morrido? Então, os discípulos não entenderam o que Jesus disse, disseram: como assim, Lázaro está dormindo? E eles disseram para Jesus: bem, se ele dorme, ele ficará bom.
Sabe, eles entenderam mal tudo o que Jesus havia falado. Sabe, Jesus chama as coisas que não são como se já fossem. Ele disse que o homem dormia. Ele disse sobre a filha de Jairo, ela não está morta, ela apenas dorme. Bem, estava todo mundo naquela casa já, sabe, planejando o funeral. E aí ele chega lá e diz, ela não está morta, ela apenas dorme. E todos riram com desprezo. Ele colocou todos para fora. A tia Suzy, o tio Leroy e todos, aqueles da incredulidade, ele pôs todos para fora. E ele disse para a garota, ele disse, levanta-te, e ela se levantou. Bem, o milagre aconteceu ali. Então aqui está Jesus, ele ouviu que Lázaro estava doente. Então eles entenderam errado o que Jesus havia dito, se ele dorme, ele ficará bom. Então no verso 14, Jesus lhes disse claramente, Lázaro está morto. Lázaro está morto. Bem, veja, Lázaro estava morto, a filha de Jairo estava morta. Ela estava mortinha de pedra, já estavam planejando o funeral. Mas Jesus disse que ela estava dormindo. Ele chama as coisas que não são como se já fosse, ele chama os mortos de vivos. E graças a Deus eles vivem. Verso 15, eu estou contente por causa de vós de que eu não estivesse ali, para que creiais, no entanto, vamos até ele. Bem, quando ele começa ali, verso 20 diz, ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Você demorou demais, esperou tempo demais para vir, agora está tudo acabado, ele já morreu. Mas agora sei, ela disse, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Bem, ela estava tentando ter fé, não é? Estava tentando conseguir fé. Jesus disse a ela, teu irmão há de ressuscitar. Bem, continua, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então ela vem com a ideia da ressurreição dos mortos e ela diz, sim, eu sei que no último dia ele ressuscitará. Evidentemente falando da ressurreição do fim das eras. Mas, ouça o que Jesus diz. Sabe, tem muita gente que chega para mim e diz, irmão Caps, Jesus não sabe nada sobre o arrebatamento. Você deve estar brincando. Veja, aqui, Jesus está ensinando Marta sobre o arrebatamento, bem aqui. Agora veja o que ele diz. Veja, ela começa a falar sobre a ressurreição do último dia. Verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Lembre que Deus enviou Moisés e disse, diga que o eu sou te enviou. Quer dizer que é agora, é tão agora quanto pode ser, eu sou, ele está dizendo. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição. O que isso significa? Significa que se Jesus está lá, a ressurreição está lá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Bem, isso significa que aqueles que morreram e foram para a sepultura antes de Jesus aparecer, eles viverão de novo, a ressurreição do último dia. Mas agora ouça isso, e todo aquele que vive, quando? Quando eu surjo. Em outras palavras, as pessoas na terra hoje que estiverem vivas quando ele aparecer, todo aquele que vive e crê em mim, ele diz, nunca morrerá. Bem, está bem aí? Ele está ensinando o arrebatamento àqueles que estiverem vivos e permanecerem, Paulo diz, até a vinda do Senhor. É a isso que Jesus está se referindo. Todo aquele que vive e crê em mim, ele não estava falando das pessoas que estavam ali vendo. Ele estava pregando a mensagem do arrebatamento a Marta, para que pudéssemos tê-la em nossa geração. Ela, claro, não conseguiu entender, não tinha informações suficientes, eles não precisavam saber sobre o arrebatamento. Nós é que precisamos saber sobre isto. Todo aquele que vive e crê em mim, quando eu aparecer, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Bem, isso era tudo que ela conseguia crer. Ela não entendia do que ele estava falando. Mas nós hoje podemos entender isto.
esta é uma descrição perfeita do arrebatamento, porque os mortos que já morreram, eles viverão de novo na ressurreição. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu vim aqui para ressuscitar os mortos. Mas ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá durante o tempo da ressurreição. Mas todo aquele que vive e crê em mim, se você estiver vivo até Jesus aparecer, em outras palavras, você nunca vai morrer. Se for um cristão nascido de novo, eu não sei quanto a você, mas isso me anima. Ver Jesus pregando sobre o arrebatamento. E sabe, tem pessoas que dizem para mim: irmão Caps, Jesus não sabe nada sobre o arrebatamento. Você deve estar brincando. Bem, vamos continuar aqui. Agora, quando vamos para o versículo 39... não, deixa eu voltar um pouco. Verso 34. E Jesus disse: onde o pusestes? Agora ele chega até lá. E lembre-se, Jesus ouviu que ele estava doente. E o mensageiro tinha chegado até ele e contou a Jesus, sabe? Ele não podia pular num carro, pegar um ônibus ou um avião. Ele tinha que andar. Ou subir num jumento. Se você já andou de jumento, sabe que é melhor andar. Enfim, ele chegou até lá, levou mais ou menos um dia para ele chegar lá. Ele contou a Jesus. E então Jesus ficou mais 2 dias, veja, são 3 dias, não? E então, Jesus vai até lá, leva mais ou menos um dia para ele chegar lá. Agora, ouça isto. Disse: onde o pusestes? Eles disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Então ele estava emocionalmente envolvido com Lázaro, ele amava Lázaro. Disseram então os judeus: vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia este homem que abriu os olhos ao cego fazer também com que este homem não morresse? Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Jesus disse: tirai a pedra. Eu quero que você pegue isso. Tirai a pedra. Lázaro representa a humanidade, que quando Jesus aparece em cena, já estava espiritualmente morta por 4.000 anos. Jesus apareceu no planeta Terra depois de um período de 4.000 anos. Lembre-se que um dia para o Senhor são como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Aqui temos um perfil profético, através do que eu chamo de conceito de Salomão, revelando o fato de que a lei será removida. A pedra, ele disse: tirai a pedra. A pedra representa a lei. E se você não resolve aquilo, se não tira aquela pedra, depois do homem ressuscitar, ele iria morrer de novo, sabe? Aquela caverna era bem grande, a pedra era bem grande. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim para cumpri-la. Então ele veio para cumprir a lei. Nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então ele veio para cumprir a lei. Sabia que havia uma forma de se livrar de uma lei na época? Os romanos faziam isso. Quando uma lei passava, queriam revogá-la, queriam retirá-la. Eles a escreviam num pergaminho e a pregavam numa árvore. Significava que a lei havia passado. Pregaram Jesus no madeiro, significava que a lei havia sido cumprida, que a lei havia passado. Nós temos uma nova aliança, a nova aliança é melhor. Se a antiga aliança fosse boa, não teríamos espaço para a nova, não precisaríamos de uma nova. Mas graças a Deus a nova é melhor, baseada em melhores promessas, aleluia. Então aqui temos a humanidade. Lázaro então representa a humanidade e Lázaro estava doente. Agora nós dizemos... quando não havia lei, não havia transgressão. Então o homem estava doente, ele apenas não sabia, desde a época em que Adão pecou. Mas enquanto não havia lei, não havia transgressão. Então aquilo não contava contra ele, mas quando a lei veio, então eles tinham que fazer sacrifícios por seus pecados. E aquilo não resolvia a questão, apenas varria para debaixo do tapete, você não seria processado por aquilo. Mas você tinha que fazer vez após vez após vez todo ano. Então aqui está Jesus. Ele aparece em cena e se voltarmos para o registro de Gênesis, no 4º dia da criação, diz que uma grande luz veio à terra.
Bem, esta grande luz foi o sol, mas também representava Jesus, o sol da justiça. E então, quando ele veio à Terra no 4º milésimo ano, bem no final do 4º milésimo ano da história da humanidade. Uma grande luz veio à Terra. E aqui temos um perfil profético através do conceito de Salomão, nos mostrando que Jesus apareceu em cena 4 dias ou 4.000 anos depois de o homem estar espiritualmente morto. Lázaro morreu e ele representa a humanidade espiritualmente morta. Então Jesus vem ressuscitá-lo dos mortos e a primeira coisa que ele faz é se livrar da pedra. Tirem a pedra, tirem a pedra. E isso, oh meu Deus, eu tenho que ler. Eu sei que tem gente que acha que eu invento essas coisas. Vamos então para Coríntios, onde o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 3, onde o apóstolo Paulo traz isso de forma muito vívida. No versículo 6, 2 Coríntios 3, 6, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Agora notem, a letra da lei mata, mas o Espírito dá vida. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando, como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Então ele chama a lei de administração da morte, escrita em pedra. Então isso te mostra que essa pedra representa a lei. Se você não tirar essa pedra do caminho, ainda que ressuscitado, o homem morreria, porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Mas Jesus, ele cumpriu aquela lei. Ele andou de forma perfeita. Ele pegou aquela lei e a cumpriu inteira, então ela passou. Mas o homem não conseguia, ele não conseguia guardar a lei. A lei foi dada ao homem para provar a ele que ele não conseguia virar a página e mudar por si mesmo, que o homem precisava de um salvador. Alguns de vocês já tentaram e descobriram que não conseguem. E tem gente que diz, bem, quando eu alinhar toda a minha vida, daí eu vou para Jesus. Eu tenho uma novidade para você. Você nunca vai conseguir, a não ser que venha para Jesus. É Ele que vai alinhar a sua vida para Ele. Não é a intenção dele que você faça isso por si mesmo. Você não precisaria de um salvador se conseguisse fazer sozinho, mas sabe, você não consegue. Mas enfim, ele vem aqui e ele disse a eles, tirem a pedra. E sabe o que eles disseram? Mas Senhor, a essa altura ele cheira mal porque já está morto há 4 dias. Então temos um dia para o homem chegar e contar a Jesus. Então Jesus ficou mais 2 dias. São 3 dias e Jesus levou mais um dia para chegar lá, 4 dias. Então ele já estava morto há 4 dias. Ele já estava morto quando o homem chegou lá. Ele só não sabia. E sabe, o homem tem estado espiritualmente morto há muito tempo, mesmo antes de saber. Ele não sabia até que a lei veio cerca de 2.500 anos antes de Jesus. Quando a lei veio, e então o homem percebeu, ei, eu estou espiritualmente morto. E então ele diz, tirem a pedra, livrem-se dela. Então quando eles tiraram a pedra, e ele disse, desatem-no e deixai-o ir, e ele veio. Mas bem, eu já estou me adiantando aqui. Eu mal podia esperar para chegar nisso. Ele disse, Lázaro estava enrolado, e ele disse, Lázaro, vem para fora. E ele veio todo enrolado em tecidos funerais. E Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Agora, esses tecidos funerais parecem representar coisas religiosas que pessoas enrolaram à mensagem da salvação. Ah, você não faz isso, você não faz aquilo, você não faz aquilo outro, e tem um monte de não faz. Mas não é isso que é o cristianismo. O cristianismo é viver pela palavra de Deus. Não é o que você não faz, é o que você faz. E você recebe Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal. E então ele te muda de fora para dentro. E aí você não deseja fazer aquelas coisas que você fazia antes. Então aqui temos
uma visão da ressurreição vindo através do que eu chamo de o conceito de Salomão. Sabe, tem gente que chama isso de tipos e sombras. Dizem que os eventos do passado são sombras das coisas que vão acontecer. De toda forma, nós vemos aqui que a pedra representa a lei, a administração da morte escrita em pedra, como Paulo se refere. Mas então, se vamos para Romanos, no capítulo 10, vemos que o apóstolo Paulo traz uma declaração aqui que vai nos ajudar a entender um pouco melhor. Vamos então começar do verso 1 de Romanos 10. Ele diz: irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Sabe, é importante lembrar que os religiosos da época colocavam outras coisas debaixo da lei. Coisas que foram passadas oralmente, que não estavam na lei, não eram escritas na lei. Mas sabe, você tinha que lavar as mãos de uma certa forma. E eles desafiaram até Jesus e seus discípulos um dia. Disseram, seus discípulos comem sem lavar as mãos? Sabe, que assunto sério era, não? Você não lavou as mãos antes de comer? Bem, certamente era preciso lavar as mãos. Jesus não tinha dito para não lavarem as mãos. Mas o que isso diz é que eles colocavam todas aquelas coisas sobre si. E Jesus disse, não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai pela boca, ou seja, as palavras que você fala. E se você não muda a sua linguagem depois de nascido de novo, você vai se tornar um bagunçado de novo, porque a maioria dos nossos problemas vem pelo que está debaixo do nariz. Porque a Bíblia diz que você pode ter o que disser se crer e não duvidar no seu coração. E muitas vezes nós dizemos o que temos, porque temos problemas, nós falamos problemas, cremos nos problemas, e aí temos mais problemas, porque é segundo a sua espécie. E isto se deve ao que sai da nossa boca, não a comer sem lavar as mãos. Este era o ponto que Jesus trouxe aqui. Jesus tentou lhes ensinar. E então Paulo diz aqui, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento, porque ignorando a justiça de Deus. Agora ouça. Porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Isso resume toda a história nesse versículo. Está bem aí? De fato, eu acho que a gente deveria até voltar para o capítulo 3 de Romanos. Paulo cita uma passagem do Velho Testamento no versículo 10 do capítulo 3 de Romanos. Ele diz, como está escrito, não há nenhum justo, não nenhum. Ele continua dizendo algumas coisas, mas não temos tempo agora para falar. Vamos pular aqui para o versículo 19. Paulo explica o que ele acabou de dizer. Ele não está dizendo que não há nenhum justo, ele está dizendo como está escrito, não há nenhum justo. Ele está usando isto para retratar a verdade oposta. Verso 19, ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Veja, isto explica. Sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei. Você não está mais debaixo da lei. A passagem se refere ao Velho Testamento, não há nenhum justo, nenhum sequer. Por quê? Porque não tinha um Salvador. Não tinha um intercessor, mas temos Jesus como intercessor, o nosso Salvador. E aí ele passa a ensinar a justiça que é pela fé. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. E no verso 22 ele diz, a justiça de Deus que é pela fé. A justiça de Deus que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O que ele está dizendo é que todos estavam no mesmo barco e que todos tínhamos que nascer de novo, todos tínhamos que ser mudados. E então, o que precisamos entender é que na velha aliança, a lei foi dada para que você soubesse que tinha que ter um Salvador. Estávamos debaixo da lei até que a fé veio. E esta fé trouxe justiça, que é pela fé em Jesus Cristo, ou seja, pela graça de Deus. E a única forma de entrar na graça é pela fé. É maravilhoso, não é? Eu me alegro só de ficar falando.